Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará demonstrou preocupação com a carga tributária do Estado e as consequências disso com a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados em Brasília. As demandas dos varejistas do Ceará foram debatidas em encontro com o secretário da Fazenda do Estado. A reunião aconteceu na sede da FCDL no centro de Fortaleza. O almoço foi promovido para discutir os atuais desafios das questões econômicas e fiscais do Brasil e também do Ceará. O centro do debate foi a reforma tributária, que já está em discussão no Senado Federal, depois da aprovação na Câmara dos Deputados. Eu acho que não preocupa, não. Eu acho que tem que ter atenção, a gente tem que... tanto o setor público como o setor privado também precisa ter atenção, formar grupo de trabalho, porque passou o primeiro texto, vai para o Senado, mas o grande trabalho está na lei complementar. A gente precisa trabalhar, eu já estou formando, institucionalizando um grupo de trabalho na Secretaria da Fazenda para estar à frente nesse processo, para que a gente possa colher para o Estado do Ceará, tanto para o setor público como para o setor privado, melhores condições para que a gente possa crescer e se desenvolver. Em seguida, à recepção e ao almoço, o secretário sentou à mesa para uma conversa com a diretoria da FCDL. Segundo o presidente da federação, a carga tributária por aqui é extravagante e preocupa os empresários. Isso porque, de acordo com ele, afeta diretamente a sociedade. Os desafios são recorrentes. Não há assim, nada de novo. Eles estão sempre voltando e nós nunca encontramos soluções. Nós temos um comércio muito sacrificado por uma carga tributária que eu digo, e é verdade, que é escorchante, não tem limite a voracidade do Estado em arrecadar. As razões são múltiplas, né? Precisa para isso e para aquilo, mas a verdade é que as empresas têm um limite, a capacidade tributária das empresas, elas têm um limite, e isso fica sendo suplantado, superando, sacrificando a toda a população. Inclusive, aqueles que estão me ouvindo, não pensem que esse discurso é do empresário, porque a sociedade, no todo, ela fica meio que distante dessa discussão, imaginando que isso é choro de empresário que não quer pagar imposto. Fiquem sabendo que nós somos repassadores dos impostos que vocês pagaram. Então, não é o empresário que está pagando o imposto. A sociedade como um todo é quem é penalizada e nós somos apenas repassadores. Isso nos prejudica, sim, na nossa vida empresarial, na nossa composição dos nossos custos. Nós não podemos concorrer com determinados mercados por conta da carga tributária que é extravagante. Aí vem agora uma reforma, que eu nunca acreditei nela e continuo sem acreditar, uma reforma que é tributária e que eu entendo que não é uma reforma, é uma acomodação e que vinha com o propósito de simplificar, mas só para não me estender muito, imaginem vocês, se o regime tributário em vigor já é complexo, vamos viver no mínimo 5 anos com os dois em paralelo. O que já não era bom sempre pode ficar pior, né? Porque se eu tenho um que já não é bom e eu acrescento um outro para vir paralelo, olha, isso não é interessante, isso me preocupa. Daí que são os nossos desafios, que eu quero ver como é que o secretário enxerga isso. Se isso tudo não bastasse, imagina a capacidade desses homens, a inteligência, de apanhar todo o recurso tributário, a arrecadação, e concentrar no Planalto Central para de lá ser redistribuído. Isso é uma loucura, isso é um retrocesso. Isso não se admite. E dizer que isso simplifica, eu não sei, pessoal. Eu falo isso com sentimento mesmo. Ora, 25 pessoas vão ficar lá no Planalto distribuindo, decidindo a distribuição desses recursos. Qual o critério dessa distribuição? Na avaliação da presidência da federação, o governo do Ceará precisa de um posicionamento que tente proteger o comércio dos impactos da reforma tributária. A Confederação Nacional do Comércio, por exemplo, avalia que o setor de serviços, que tem forte ligação com o comércio, pode ter a tributação triplicada em alguns casos com a reforma. Nós vivemos trabalhando junto ao governo, reclamando. Entendemos que o governo do Estado
pode ajudar muito ele simplificando a legislação dentro do âmbito da sua competência. Isso nós já fizemos no início do governo do ex-governador Camilo Santana, limpamos a pauta de obrigações acessórias. O Estado não pode ir na legislação maior, mas naquelas acessórias ele pode limpar muito disso aí. Já melhora a vida do empresário. Você imagina que hoje uma empresa ela tem muitas vezes mais funcionário na parte de tributária, fazendo gerenciamento, do que no operacional da empresa. Eu tenho exemplos aqui de construtores que me dizem, eu tenho menos operários trabalhando para levantar uma parede, montar do que na parte do escritório trabalhando só fazendo o gerenciamento das obrigações tributárias, porque se a empresa não tiver cuidado, ela termina penalizada, cometendo algum deslize por falta de aviso. Ninguém conhece um emaranhado dessa legislação, muito complexa. Então, esse é um momento que nos preocupa. E Fortaleza ganhou um novo centro de atenção psicossocial voltado para o público infanto-juvenil. O CAPS fica no bairro Granja Portugal. Entre os serviços ofertados estão acolhimento, atendimento clínico, psiquiátrico, massoterapia. Com a entrega, o município fortalece a rede de atenção psicossocial. O CAPS infantil que vem se consolidando como assistência à criança que precisa tanto. Cada vez mais percebemos a necessidade desse espaço para atender essas crianças. Durante a inauguração do CAPS, o prefeito José Sarto lançou mais uma função no aplicativo Mais Saúde Fortaleza. O usuário acessa o Mais Saúde e olha-se na unidade e como é que está o quantitativo de medicamento para a atenção à saúde mental. Isso se soma a outros 17 itens. Portanto, nós já temos hoje disponibilizados no Mais Saúde 54 dos 137 medicamentos que compõem a farmácia básica do município de Fortaleza. A gente está priorizando os medicamentos de uso contínuo, os medicamentos que são para atenção à saúde mental e que são de combate à hipertensão e ao diabetes. E a estabilidade na taxa de juros anima o segmento de materiais de construção, que está aquecido principalmente no Nordeste, com os grandes empreendimentos imobiliários neste ano e realização de importantes eventos. Sobre esse assunto eu conversei com Carlito Lira, vice-presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Confira. Carlito, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para falar um pouco sobre construção, né? Mais além do que construção civil, mas construção como um todo, né? Como é que está esse setor atualmente? Elaine, em primeiro lugar, agradecer à TV Otimista, a você pelo convite e a oportunidade da gente se direcionar ao público que assiste a sua emissora, né? Olha, o setor da construção, ele vem caminhando a passos largos nos últimos anos, né? E durante o período da pandemia, a gente até teve um desenvolvimento muito maior, porque alguns recursos de outros segmentos aportaram na parte da construção, principalmente do comércio de material de construção. E nesse ano, é claro, esses recursos começaram a retornar para os seus segmentos de origem, o turismo, entretenimento, restaurante, vestuário, e a gente teve uma pequena retração. Mas a gente acredita que agora no segundo semestre, que é uma característica desse setor, ele ter um maior crescimento, o maior número de reformas e ampliações, então a gente acredita que vai ter números positivos no segundo semestre que vão compensar essa pequena retração que a gente teve no primeiro semestre. E com relação à associação, né? Quais são os trabalhos que vocês estão realizando desde o começo desse ano até agora? O que a gente tem pela frente também? Olha, a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, ela prima por aprimorar o atendimento nas lojas, a reestilização das lojas. Hoje você nota que as lojas de material de construção são muito mais aprazíveis, né? Muito mais bem decoradas, uma layoutização melhor, atraente e que favorece justamente a escolha dos produtos. Ao mesmo tempo, desenvolver a mão de obra, né? A nossa capacitação, porque você tem que ter lojas atraentes, bom mix de produtos, mas fundamentalmente a gente tem que ter um bom atendimento e isso é que faz com que as lojas se tornem mais apresentadas e mais queridas diante dos consumidores.
E nesse caso também teve o advento da compra online, né, da jornada do cliente ampliada, né, compra na loja, pega em casa, ou então compra em casa e pega na loja, né, ampliou-se essa jornada do cliente, né, vocês como é que têm trabalhado isso? É um momento também de aprendizado, né, tanto para cliente, né, como para os clientes, como também para quem está trabalhando no outro lado, né. Olha, o segmento de material de construção, ele passa por essa transformação e essa sinergia é interessante. O físico e o digital. Mas o material de construção ele tem um apego mais forte na parte do físico, né? Porque quando você vai para a parte de eletrodoméstico, parte de eletrônicos, o digital ele é mais forte. Mas quando você vai trabalhar em construção, existem os sistemas construtivos, né? Que de repente você não compra só um item, você compra uma sequência de itens para você realizar o seu sonho. Então é por isso que é bom você visitar lojas, pegar nos produtos, sentir a textura e ter o atendimento como uma espécie de consultoria também é muito importante. Que aí você, né, você presencia, né, vivencia aquilo dali, né? Exatamente. Eu confesso que eu prefiro ir à loja, porque às vezes a gente consegue, é o famoso pegar, ver se é isso mesmo, a textura, né? Perfeito. Identificar mesmo se aquela cor, às vezes você vê a cor no monitor aparece de um jeito, no telefone aparece de outro, mas quando você está lá você vê a cor da tinta daquela forma que vai ficar, né? Até o modelo que fica. Acredito assim, existe a tecnologia, né? Você pode inclusive pintar, digamos, uma parede da sua casa sem pintar, né? Pela tecnologia do celular. Mas as cores distinguem, né? Exatamente. Você ir à loja e verificar se aquela paleta está correta de fato, né? Tem toda a diferença, né? Tem toda a diferença e é claro que a tecnologia ela vem para ajudar, né? O consumidor, de qualquer forma, na parte digital, ele pesquisa, né? Ele se aprofunda um pouco mais na sua pesquisa e quando ele chega à loja, ele passa a ter um atendimento e essa visão de fato, né, dos produtos, da textura e principalmente também da orientação. Porque geralmente numa construção você não vai comprar, por exemplo, um item isoladamente. Se eu vou comprar uma bacia sanitária, existe toda uma sequência. Eu vou comprar uma caixa d'água, existe uma sequência de produtos para você instalar, né? Então, é importante e é por isso que a gente vem aprimorando cada vez mais as lojas de material de construção, porque a gente quer que o cliente ele se sinta bem, se sinta à vontade e sinta prazer na compra de um produto. Além do duelo que você cria com o vendedor, né? Porque tem aquele vendedor já amigo, né? Que você já sabe que aquela pessoa vai lhe indicar o melhor produto, que não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça, né? Então, assim, tem esse elo também, né? Tem esse elo e é por isso que o mercado também vem crescendo muito nos municípios, nos bairros, porque existem diferentes formatos de loja. Existe o home center, que aí já seria tudo para uma casa, uma construção, jardinagem, pisos, revestimentos, decoração, e existem as lojas de bairro, né? E a maior parte da composição do mercado de material de construção é de pequenas e médias lojas, né? Então, é muito importante que essas lojas ela tenham um atendimento bom, ao mesmo tempo, com o advento, aqui no Ceará especificamente, a gente teve grandes players do mercado que entraram, multinacionais como a Leroy Merlin, grupos regionais como a Carajás e agora no próximo ano deve estar entrando a Ferreira Costa. Isso fez com que os nossos players locais, a Cal, Normatel, Construtop, Simplifique, começassem a se desenvolver também e, ao mesmo tempo, ampliar o mercado de bairro. Tem várias instalações em mercado de bairro, também em outros municípios, e isso aí favorece ao desenvolvimento do setor, porque a concorrência profissional ela faz com que o mercado ele evolua. E nesse caso do trabalho da associação, né? Como é que vocês estão trabalhando com relação a encontros, congressos, eventos que vão vir agora pela frente? Olha, o setor da construção é uma cadeia, né? Então nós temos aí as indústrias de material de construção, temos os comércios, varejo e atacado, temos a construção civil e os parceiros e profissionais do setor. A gente sempre procura promover grandes eventos que é para integrar toda essa cadeia, né? Então, agora em agosto nós estamos realizando o ECOMAC, que é o Encontro de Comerciantes de Material de Construção, que ele roda as principais capitais do Nordeste. Fizemos 3 edições no Ceará e agora vamos fazer a 4ª edição em Pernambuco e posteriormente iremos para outra capital. Ao mesmo tempo também estamos desenvolvendo a Expo Construir. E isso nos enche de orgulho, o Ceará, porque ele vai ser palco
de uma das maiores feiras regionais de material de construção do Brasil, né? Então, são números expressivos que ela vai movimentar, grandes parceiros e expositores e, principalmente, fortalecer o nosso mercado, não só estadual, mas também regional. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e vem aumentando o número de empresas participantes da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a AECIP. Entre elas, a empresa Profardas. Lélio Matias, que é diretor comercial da empresa, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o mercado e a expectativa com a chegada do hidrogênio verde. Lélio, obrigado pela sua presença aqui no Destaques. Mais uma vez, lhe recebendo aqui nos estúdios da TV Otimista, mas eu quero para falar além, né? Falar um pouco sobre a Profardas e a participação de vocês lá junto à AECIP, né? Conta um pouco sobre essa participação. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer essa oportunidade, né, de estarmos aqui colocando aos seus telespectadores as últimas novidades do Complexo Portuário do Pecém, né, Industrial e Portuário do Pecém. Nós fomos, há algum tempo, convidados por uma das empresas que fazem parte lá do Complexo Industrial, convidados para que nós nos implantássemos em São Gonçalo do Amarante, com um propósito muito forte, muito firme, né, de promover, dentro do que a AECIP também tem como objetivo, desenvolver a região, gerar emprego, renda para o município de São Gonçalo do Amarante. Então, são várias as empresas, inclusive, que têm esse propósito. E nós, como fornecedores, né, de insumos para a indústria, o comércio e serviço de um modo geral, que é a Profardas, a nossa empresa, Profardas, ela existe e está no mercado há 23 anos. E a nossa missão é ser referência no fornecimento de uniformes profissionais. Nós temos toda uma linha de uniformes que contempla desde o social ao esportivo, o operacional e por aí vai. Então, estamos sempre focados em identificar novidades, novas tecnologias, trazer o que há de melhor para os colaboradores das empresas, de tal forma que tenha conforto, tenha caimento e se tenha aí uma melhor relação custo-benefício do uniforme. Então, sempre digo que o uniforme é uma coisa que, quando você vai usar, você, naquele primeiro momento, você acha belíssimo e, com o tempo, você, pelo fato de você estar usando diariamente, começa a ficar muito no costume, né? E deixa de encantar. Mas nós temos, inclusive, um foco nisso, procurar estar encantando para que o colaborador se sinta satisfeito em estar uniformizado. E a orientação que a gente passa sempre é que procure fazer um uniforme leve, desenvolto, que realmente traduza, que traga a imagem, a identidade visual da empresa, porque aí você associa caimento, cores, de tal forma que você esteja linkado com a identidade visual da empresa. Então você tem que ter uma coisa harmônica, fazendo com que tudo isso venha para esse contexto e que a empresa, ao uniformizar os seus colaboradores, ela também leve a sua mensagem para o mercado, se posicionando de acordo com a sua política, seja ela de desenvolvimento, de encantamento, de atender às suas necessidades e até mesmo seus fornecedores. Então esse é o contexto geral. Então nós estamos lá a convite de algumas empresas, também com uma parceria com o município, através do prefeito, que inclusive nos convidou também para que a gente pudesse ter lá uma planta. Essa planta está ainda em fase de implantação, mas já está funcionando. Nós já estamos gerando, já estamos produzindo lá. Então, dentro desse cenário, a ideia é que as coisas passem a se consolidarem daqui para frente e a gente, inclusive, aumente. Nós temos uma boa perspectiva para lá, as empresas estão aí de vento em popa, né? Nós temos vários projetos, um dos projetos que, inclusive, agora mexe com todo esse cenário do Ceará, seja na economia, seja no PIB cearense, é o projeto do hidrogênio verde. Nós também estamos acompanhando isso de forma muito presente, porque é uma linha também onde nós estamos atuando. Então, nós entendemos que esse momento
ele realmente faz com que todos os olhares estejam direcionados para o Ceará, para o complexo industrial e portuário do Pecém. Então é um momento assim, sabe, grandioso, que a gente precisa realmente saber aproveitar essas oportunidades e contribuir para que o desenvolvimento do Ceará se consolide a partir desses projetos que são tão importantes para o Ceará. Nesse caso também a participação, né, de empresas unidas, né, na AECIP também, fazendo parte desse conglomerado de empresas lá, né? A gente viu o Pecém cada vez mais crescendo, impulsionando, de uma maneira que quem conhecia antes, que vê agora, quando vai de novo, se espanta, né, da grandiosidade que está. E de tantas empresas muito boas, né, com um nome há muito tempo no mercado, juntas ali, né? Como é participar da AECIP e, sobretudo, também com relação a essa expectativa aí do hidrogênio verde? A AECIP, ela tem um propósito muito bem definido, que inclusive celebra essa união das empresas, fazendo com que, através do projeto Sinergia, você possa estabelecer conexões entre as empresas que estão lá, ou que não estão, mas que têm uma expertise, que podem atender às necessidades das empresas. Então, o projeto Sinergia, ele dá forma a esse contexto todo do complexo industrial e portuário do Pecém. A AECIP hoje sob o comando do nosso presidente Eduardo Amaral, que vem fazendo um belíssimo trabalho, somado aos grandes projetos que estão, né, vindo, como várias empresas que estão aí já em fase de implantação. Então, o perfil do porto, o perfil do complexo portuário, ele está mudando muito aceleradamente. E isso é fruto da credibilidade do Ceará, que está proporcionando às empresas um ambiente jurídico de tal forma que você tenha segurança, que você possa acreditar e investir no Ceará. E a propósito disso, nós temos o Hub do Hidrogênio Verde, que é um projeto que tem movimentado as atenções, que tem atraído, né, várias atenções. Então, na segunda-feira, inclusive, eu fui consultado por um cidadão de São Paulo, que ele faz consultoria a algumas empresas na área de energias renováveis, né? Que hoje é a grande preocupação, porque nós estamos nessa transição da matriz energética, e isso tem um propósito que é realmente fazer com que a gente, através dessas ações, a gente possa mitigar essas ações de emissão de CO2, que tanto prejudica o meio ambiente. Inclusive, Elaine, nós também temos um braço da Profardas, através de uma consultoria que está focada nesse assunto, voltada a energias renováveis, voltada à emissão de gás carbono, ações de mitigação. Nós vamos até o crédito de carbono e vamos até a comercialização dos créditos de carbono. E tudo isso começa com o inventário. O que é o inventário? O inventário é você levantar o que é que você emite de CO2, o que é que tipo de ação você tem para combater, para mitigar essa sua emissão, e aí você fecha esses dois levantamentos e faz o balanço. O balanço vai lhe dar a sua realidade. Você tem crédito ou tem débito? Ah, eu tenho débito, então eu tenho que desenvolver novas ações para que eu possa, na verdade, equilibrar ou superar as minhas emissões. Os meus créditos, eles equivalem, e a medida é 1 tonelada. 1 tonelada de gás, 1 tonelada de crédito, para poder você ir anulando. De tal forma que você possa realmente chegar a um determinado momento, transformar isso em crédito e você poder comercializar. A coisa está de tal forma que agora, em 1º de outubro, a partir do CEBAM, que é uma normativa sobre as empresas que estão em 6 setores: o químico, o aço e ferro, fertilizantes, energia, e tem mais 2 que agora eu não recordo, mas que estão nesse mesmo contexto, tá? São setores que eles são muito poluentes pelas suas atividades, e eles estão, inclusive, já a partir de 1º de outubro, entrando nesse cenário, que inclusive foi publicado recentemente pela CNI, que são os setores que já precisam começar a ter um cuidado
a ter uma dedicação maior a essa questão de suas emissões. Então nós temos hoje aí várias empresas do complexo que já estão trabalhando isso, que já se preocupam com isso, né? Quando foi agora, ainda esse mês, com o lançamento da planta do hidrogênio verde pela Fortescue, que é uma das maiores que está vendo aí, com investimentos, né, na ordem de 6 bilhões de dólares, então é um negócio fabuloso que realmente mexe com todo mundo, com a expectativa de todo mundo. E naquele momento também nós tratamos disso daí, já começamos a procurar entender e procurar saber até que ponto nós podemos também ajudar nesse sentido, porque a nossa empresa é uma empresa de consultoria e ela trabalha todo essa plataforma, toda essa base, para poder a gente ter o que tem de melhor no que diz respeito às suas atividades, quanto à emissão e quanto a ações de mitigação do CO2. Pois é, e essa expectativa do hidrogênio verde, né, a gente fala, tanto se está falando, né, hidrogênio verde, mas a gente acha que alguns setores aqui vão se beneficiar, outros não, pelo contrário, né, a gente vê aí, é um novo Ceará, né, é um novo Brasil, é um novo mundo aparecendo, né, com várias oportunidades para todos os setores, né, é uma reação em cadeia. Uma vez que você tem um crescimento, tem que contratar gente, é geração de emprego, é capacitação, aí vem fardamento também com relação a isso, né, para poder né, equipar essas pessoas, enfim, é tudo que a gente imaginar, né, logística, é saúde, né, é a tecnologia, sobretudo, né, e também a sustentabilidade, né, que a gente não pode esquecer que é o principal, né, que é justamente essa questão de se pensar, né, o cuidado com a natureza, né? Para além disso, né, a gente está vendo também as oportunidades que vão chegar, mas além disso também a questão da sustentabilidade, que é muito importante, né? Com certeza. Então o foco principal é a sustentabilidade, né? É tanto que essa normativa de 1º de outubro, que ela vai passar a ser exigida em 2025, dos 6 setores, se eles têm foco para o mercado europeu, e isso está exatamente direcionado para o mercado europeu, então a Europa já não vai mais consumir produtos que não sejam de origem verde, que tenha condições de realmente não estar contribuindo para que você crie danos para o meio ambiente. Então o mercado já está se preparando, os consumidores já têm esse olhar, né? O consumidor atual, não mais esse conservador, né? Mas o atual, a classe de consumidores que vem de 20 anos até 40, eles estão muito focados nisso daí. Então eles já têm essa percepção de que eles precisam consumir produtos que tenham origem legal, que não tragam danos para o meio ambiente, que não gere empregos análogos à escravidão, que é uma das coisas que realmente também as empresas estão muito focadas hoje, né? A gente entende o seguinte, o mercado ele é muito dinâmico e sempre que você tem, como é o caso agora do advento do hub do hidrogênio verde. Então você vai movimentar, como você disse, está totalmente certa, está correta, nós vamos movimentar todas as cadeias, sejam elas de insumos, de serviços, né? Então movimenta todo mundo e todo mundo tem que estar focado nesse propósito, com esse propósito, né? De produzir aquilo que realmente traz benefícios, eliminando na sua cadeia produtiva todo e qualquer insumo, toda e qualquer ação que prejudique a inserção do seu produto em outros mercados, porque esses mercados eles estão muito atentos a isso. Então hoje, no caso do hidrogênio verde, por exemplo, os Estados Unidos inclusive saiu na frente. Os Estados Unidos hoje já está inclusive injetando 320 bilhões para poder fazer com que a produção do hidrogênio verde, a partir dos Estados Unidos, seja um produto altamente competitivo. Quer dizer, já entra para equilibrar o mercado. Por quê? Porque ele entende a necessidade dessa nova fonte energética e está transitando nos mercados e fazendo com que você traga benefícios para quem produz, para quem gera emprego e renda. E esse é o grande propósito. É isso, Lélio, com relação à questão de se pensar mais além, né? Você vê as empresas que participam lá no entorno, do crescimento que aconteceu, participar juntas, né? Junto à ECIP, e esse desenvolvimento, essa expectativa que já é verdade, né? A gente já tem a molécula
já entre a gente, né, entre nós, já temos os protocolos começando a ser assinados, a gente já tem tudo isso acontecendo. Então, é uma expectativa boa para quem faz parte do complexo e, sobretudo, da ECIP, né, de se fortalecer juntos nesse trabalho, né? Com certeza. Você tem aí todo um leque, né, de agentes que estão procurando fortalecer essa união, procurando fazer com que as coisas aconteçam, né? Quando se falava em hidrogênio verde, há coisa de 3 anos, né? Inclusive lá na Federação das Indústrias, onde o nosso presidente Ricardo Cavalcante, inclusive, abraçou de imediato, né, essa causa, abraçou de imediato a causa. E daí para frente ele só tem trabalhado focado no hidrogênio verde. O governo do estado também é altamente focado. Cria-se a ECIP dentro do complexo, né? Recentemente tivemos também uma reunião com o pessoal do CIP, com o Hugo Figueiredo, onde também fez uma participação lá na ECIP, para haver essa troca, porque é muito importante, Elaine, esse momento que nós estamos vivenciando, porque existe um fator muito forte, que é essa troca de conhecimento, esse entendimento, né? Esse alinhamento. Então, quando você junta vários setores, todos eles com expertise, todos eles com interesse, com propósitos firmes para que a coisa aconteça, não tem por que dar errado. Então, há 3 anos se falava e muita gente dizia hidrogênio verde, isso aí não existe e tal. Hoje a realidade é outra. Hoje a realidade é outra. Então, já foi criada, inclusive, uma associação das empresas de hidrogênio verde. Então, para você entender e para o nosso telespectador entender como a coisa está se agigantando, a coisa está se consolidando. Então, é um caminho sem volta. Hidrogênio verde é a nova realidade do Ceará, é a nova realidade do Brasil, é a nova realidade do mundo. A ECIP está à frente, inclusive, a Federação das Indústrias também à frente, e nós estamos juntos procurando fortalecer na ponta da cadeia, né? E como você disse, tem uniformes, conversando com o pessoal da Forte Squi, com o Luiz Viga, ele disse, o homem do uniforme está aí, vamos procurar prestigiar todo mundo que está aqui, porque esse é o propósito do projeto Sinergia, criado pela ECIP, do qual nós fazemos parte, inclusive com muito orgulho, fazemos parte, estamos nos dedicando a colaborar no que nós pudermos para fazer com que ele seja um sucesso total, como vem sendo um sucesso total, né? Então o projeto é grandioso, é fabuloso, lá todos interagem, né? Todos procuram se fortalecerem. Nós temos dentro da ECIP os fóruns, além do Sinergia, que congrega todas as 72 empresas associadas, você tem os fóruns. Tem o fórum de logística, onde as empresas de logística estão associadas a um grupo. Você tem o fórum de recrutamento e pessoal, onde também estão agregadas o pessoal da área. Então você setoriza a empresa e cada um responsável pelo seu setor faz parte de um fórum. Nós participamos do Fórum de Desenvolvimento de Fornecedores, porque nós somos um fornecedor que nós temos a expertise de atender a todos. Nós temos essa particularidade, enquanto produtor de uniformes. Nós podemos atender da empresa prestadora de serviço, da empresa de consultoria, do escritório de advocacia, a mais alta indústria. Seja ela a ArcelorMittal, seja ela Porto 100, seja ela EDP, qualquer uma das que estão lá. Por quê? Porque nós temos como atender a todas. Eu digo a todas no que diz respeito ao contexto a que nós nos propomos. É fato que a gente não vai poder atender a todo mundo, mas a gente quer uma boa parte, né? Com certeza nós queremos isso. Lélio, te agradeço muito a presença aqui mais uma vez. E para quem quiser saber mais informações sobre a Profardas, como é que faz para encontrar? Nós temos o nosso site, nós temos as nossas mídias sociais, nós temos o nosso telefone que é o 3295-9600, nós temos o WhatsApp do comercial que é o 98715-7972, tá? E tem o meu telefone que eu quero deixar aqui registrado e que a qualquer momento, seja do dia ou da noite, nós vamos estar à disposição e eu particularmente quero me colocar à disposição de todos que quiserem uma orientação, uma dica de uniformização, uma dica de consultoria, alguma coisa desse tipo. A Profardas se coloca totalmente à disposição, Elaine.
através de todos os seus canais. Nós temos o nosso Instagram, né? E aí o meu telefone é o 99956-3905. Conta com a gente, nós estamos à disposição. E eu quero te agradecer mais uma vez, Elaine, por essa receptividade, por esse ambiente aqui, né, tranquilo, que nos deixa à vontade e nos gera essa oportunidade de vir ao mercado, dizer o que nós fazemos, como fazemos e para que fazemos isso. Então, essa é a nossa empresa, Profardas. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes, já, com mais destaques. Estamos de volta. O Ceará teve um aumento de 54,16% nos pedidos de recuperação judicial no primeiro semestre deste ano, quando comparado a 2022, segundo os dados da Junta Comercial do Ceará. No cenário nacional, só na comparação do mês de maio com o mesmo mês do ano passado, o número dispara para um aumento de 105,2%, de acordo com o Serasa. Abimael Carvalho, que é presidente da Comissão de Recuperação Judicial e de Falências da OAB Ceará, falou mais sobre esse tema. Abimael, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre esses dados, né, com relação à questão de recuperação judicial. Para quem está assistindo, né, que é leigo no assunto, o que isso impacta, de fato, na economia local? A recuperação judicial é uma medida extrema, tá? Que quando alguém que está em dificuldade, uma crise econômica ou uma crise financeira na empresa, e aí para preservar emprego, garantir, né, continuar funcionando, recolhendo tributos, gerando, né, circulando a economia, eu me socorro da recuperação judicial. Agora, a recuperação judicial, como medida extrema, ela evita um mal maior, que é a quebra da empresa. Só que, mesmo numa crise já grande, o que acontece? O dono da empresa, vamos pensar na empresa média, ele tem fornecedores que normalmente ele compra a prazo, ele compra a matéria-prima, produz, aperfeiçoa para depois comercializar. Então, na hora que ele pede uma recuperação judicial, ele suspende os pagamentos desses fornecedores. Ele também já está em crise, possivelmente ele não tem caixa mais, então ele está em dificuldade para pagar a folha dos seus trabalhadores. Tributos, normalmente, é o primeiro que fica em atraso. E ele precisa, ou ele continua funcionando, usa o caixa que ele tem para girar a mercadoria e continuar produzindo, e tem mercadoria para vender, ou então ele paga os fornecedores e fica sem nada e encerra tudo, ou seja, ele impacta os trabalhadores. Mas imaginemos que a empresa, na crise, ela normalmente tem que demitir. A primeira solução também é você diminuir gastos. E aí, quando ele vai diminuir gastos, o que acontece? Quem foi demitido, né, tem um lapso para receber. Se entrar em recuperação judicial, inclusive, ele não recebe de imediato. Tá? Até o limite de 3 salários mínimos, quem ganha até isso aí até recebe. Quando da aprovação do plano, se aprovado, em primeiro. Mas, normalmente, eles sequer recebem nada. Então, você imagina, 10, 20, 30 trabalhadores sem receita. Eles não têm mais como pagar os alimentos dele, honrar as contas que eles fizeram a prazo. Cada empresa que deixa de pagar e entra na recuperação judicial, ou mesmo tem a falência decretada, ela gera naturalmente uma reação em cadeia em todo o ambiente onde ela está vinculada. Se é uma empresinha de âmbito de bairro, né, municipal, ali, pelo menos na região, ele vai causar um impacto. Se for uma empresa de âmbito estadual, o impacto, pelo menos, garantido é no Estado. Imaginem, por exemplo, uma empresa de âmbito nacional, como a gente teve agora grandes, né? Infelizmente, notícia de empresas grandes de nível nacional, que o impacto é generalizado. Né? Impacto em que aspecto? Eu lembro agora, né, me veio ao caso, na época da crise da Petrobras, 2014, 2013, 2014, os municípios que dependiam ou que tinham o forte da sua economia focado no petróleo sofreram isso drasticamente, tipo Mossoró, que é aqui próximo nosso, a Bacia de Campos, né, que a gente viu escolas fechando, várias empresas terceirizadoras, fornecedoras de mão de obra também fechando, parando, a economia local toda fluiu. Mossoró, quem esteve lá nesses últimos anos, viu várias lojas fechando,
Escolas fecharam por quê? Porque a maioria dos alunos eram filhos de trabalhadores que prestavam serviço direto ou indiretamente para a Petrobras. Quando eles perderam os empregos ou tiveram os contratos suspensos, eles pararam de pagar a escola, ou tiveram que tirar os alunos de lá. Como a escola perdeu alunos, eles perderam condição de pagar professores e assim vai. Então, esse é que é o grande mal de uma crise econômica e do impacto que uma recuperação judicial ou mesmo uma falência provocam na economia local, na comunidade. É uma bola de neve que sem precedentes, né? E nesse sentido, como é que vocês têm trabalhado junto à comissão da OAB para tentar, né, fazer com que as empresas evitem chegar nesse ponto? A gente tem procurado, com medidas educativas, e até destaco aqui um evento que nós tivemos agora em abril, salvo engano, com o CREA. Nós juntamos o Conselho de Engenharia e trouxemos as pessoas, né, os players da construção civil, para explicarmos quais são os mecanismos, o que é uma recuperação judicial, o que você faz para evitar uma recuperação judicial, como você procede em relação aos seus credores. Uma ação de educação realmente, de transmissão de conhecimento, tanto para evitar, né, preparar as empresas para entenderem quais são os indicativos ou quais são os riscos que fazem com que elas possam chegar a essa situação crítica e até mesmo como eles fazem para evitar, né, ou para superar determinadas crises, evitando que ela se agrave a ponto de ser necessariamente o único recurso à recuperação judicial. E nesse ponto, com relação a isso, né, a gente está até conversando aqui em bastidores, né, você relatou bem de forma lúdica a questão da UTI, né, se evitar levar essa empresa para isso, né, é algo que vocês estão trabalhando. Como é que tem sido isso aqui no estado do Ceará especificamente? Nós temos acompanhado muito, né, inclusive há pouco tempo saiu reportagem na mídia impressa e falada sobre esse agravamento de crise. E a preocupação nossa, principalmente, é porque às vezes se fala na crise, mas se pensa num aspecto macro e às vezes alheio à realidade, né? O que se vive, as pessoas mesmo estão vivendo. Toda e qualquer instabilidade econômica, ela gera, né, querendo ou não, um impacto. Nós estamos vivendo, por exemplo, um aumento gigantesco de preços na cesta básica, especificamente, né? Embora alguns setores, sempre há um desequilíbrio natural. Né? Tem setores que aproveitam um momento de crise e crescem bastante, tem setores que realmente sentem esse impacto e se abalam fortemente. Né? Nós temos a questão do setor de alimentos, por exemplo. O setor de alimentos, independentemente da fase da crise que nós estejamos, ele sempre vai estar, né, com movimento, porque nós somos seres humanos, nós somos como animais, precisamos nos alimentar. Sempre ele vai ter. Só que a gente vê a famosa história que se tem em introdução à economia, primeira aula, que é os substitutivos. Você comprava manteiga, você não pode mais consumir manteiga porque é muito mais caro, você troca por uma margarina, ou às vezes você até deixa de consumir determinado produto. A questão é que se você pensar um pouquinho mais pela empresa, o que é que acontece? Se eu sou um distribuidor, por exemplo, de manteiga e tenho lá, comprei um estoque, eu preciso atender um estoque determinado pelo fornecedor de tantos, tantas caixas, tanta tonelada, a partir do momento que cai o consumo, né, das duas, ou eu fico com prejuízo porque eu tenho estoque lá e não consigo comercializar, né, e é perecível, então posso perder, como também acaba que eu vou precisar me refazer ou ir buscar outro produto. Isso eu estou falando assim muito especificamente para tentar todo mundo pensar em exemplos pessoais, né, do que acontece. E realmente é assim, tudo está encadeado, não existe nada que seja separado. O que a gente tenta fazer? Mostrar que existem vários outros sintomas, outros sinais que são muito mais que indicam já permitem que você se reorganize, que você puxe as rédeas antes da situação agravar. Eu comparo muito a recuperação judicial com um paciente, né, em estado grave, né, em pré-coma às vezes, que precisa de um tratamento intensivo e com cuidados médicos permanentes. Ele vai para a UTI. O problema é que, às vezes, o que é que a gente mais divulga, do ponto de vista médico, para que as pessoas evitem determinadas doenças?
vão antes, né? Previnam, porque a prevenção é o melhor tratamento. Você não pode esperar adoecer para se cuidar, você precisa se cuidar muito antes. E essa é a questão. Tá? O que a gente tenta fazer muito na Comissão de Recuperação Judicial e Falências é exatamente chamar a atenção para o empresariado de que ele precisa se antecipar, ele precisa ter uma visão muito próximo do negócio dele para tomar essas medidas, que às vezes é uma aspirina que você toma, você resolve. Né? Às vezes tem uma torneira aberta de gasto, de custo fixo, que você pode tomar conta antes e evitar que ela se agrave. Ou então, você pode evitar determinada alavancagem, você evitar tomar um crédito determinado, se você já está com o faturamento em queda ou você tem uma previsão de queda muito grande. Né? É muito mais seguro você ter um acompanhamento jurídico prévio que faça essa sua profilaxia, né? E a anamnese bem cedo, porque as medidas, o tratamento é muito mais eficaz e a possibilidade de cura é de praticamente 100%. E a 5ª edição do Cine Miau, Mostra Internacional Infantil de Audiovisual, acontece agora no próximo sábado, dia 12 de agosto, e segue até o dia 3 de setembro. A mostra de curtas nacionais e internacionais vai passar por Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Morada Nova e Sobral, com sessões abertas ao público, além de exibição exclusiva para estudantes de escolas públicas. Osiel Gomes, que é diretor do Cine Miau, deu mais detalhes sobre a programação. Confira. Osiel, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente conversar um pouquinho sobre o Cine Miau, 5ª edição já, né? 5ª edição. Agora, dia 12, no sábado, tá pertinho, né, para a gente participar. Conta um pouco da programação. Então, essa programação, ela começa a ser montada há muito tempo atrás, né? A gente sempre tem um critério muito grande na escolha, né, desses filmes. Para você ter ideia, a gente vai estar exibindo aí 20 filmes em curtas-metragens e longas, e daí a gente assistiu mais de 300 para chegar nessa seleção, e a gente procura estar sempre contemplando essa criança, a criança contemporânea, né? E fugindo dos conteúdos de blockbusters, essas coisas que já são muito mais fáceis, né, de ter acesso, como a televisão abertas e tablets e celulares. Então a gente fez essa seleção, são curtas de 8 países, né, contando com o Brasil. A gente tem 2 sessões, uma sessão que vai de 5 a 8 anos, outra de 9 a 12. Todas essas informações que eu estou dando aqui, vocês podem também estar sempre acessando no nosso site, que é cinemiau.com.br. E daí lá você vai ter a programação, vai ter todas as cidades que vão estar recebendo, os filmes, as sinopses dos filmes, faixa etária. Está tudo bem descrito lá. Osiel, e aí o público infantil, a família pode participar? Quem é que pode conferir essa programação? A gente sempre parte do princípio de que a criança ela não sai de casa sozinha, né? Ela sai sempre com o pai, a mãe, o tio, o avô. Então a gente suscita aqui também que a família, né, se sensibilize nesse momento de estar levando a criança para ter acesso. E a gente tem várias sessões que são exclusivas para alunos de escolas públicas. Esse processo é feito todo antes e a gente faz um agendamento com essas escolas públicas, porque tem que ter toda uma autorização de pais, escola, a gente tem que providenciar lanche, o ônibus de transporte, mas nós temos as sessões abertas, como essa da abertura que nós vamos ter, que vai ser agora sábado, né, às 17h30, no Museu da Imagem e do Som. A gente vai estar lá exibindo o longa-metragem Pequenos Guerreiros, de uma cearense, que é uma cineasta cearense, a Bárbara Cariri, e que vai estar presente lá também no momento, com parte do elenco também do filme. E vamos fazer um pequeno bate-papo também com as crianças lá, para entenderem um pouco, né, desse processo todo do audiovisual, do cinema. E esse lançamento é que horas que vai acontecer? Dia 12? Às 17h30, é tudo gratuito, gente. Toda a nossa programação ela é gratuita, certo? Também nesse site, vocês no cinemiau.com.br, vocês podem conferir também os 2 curtas-metragens que foram produzidos pelas oficinas de crianças de escolas públicas de Sobral. São 2 ficções muito bacanas que foram dirigidas aí pela Janaína Marques e o Pablo Alerano, e as crianças que fizeram tudo, está muito bacana, vale a pena conferir.
E também em todas as nossas apresentações nós temos a presença do nosso mascote, que é o Miau. E o Miau, ele é um DJ, é o DJ Miau, e ele bota música para a criançada dançar, são vários estilos musicais, e que esse ano o DJ Miau vai apresentar a nossa mascote feminina, que é a Mia. A Mia vai estar lá também para animar essas nossas tardes e noites de cinema. E nesse caso, falando também de criança, né, a acessibilidade com os públicos diversos, a criança com deficiência, como é que é essa preocupação de vocês? Temos as sessões abertas, elas têm acessibilidade, tanto audiodescrição como tradução em libras, e algumas sessões de escolas públicas, desde que nós tenhamos público, né, desse público específico. Então, sempre que nós tivermos alunos de escolas públicas com deficiência, seja visual, seja auditiva, nós temos as ferramentas. E nas sessões abertas também. E nesse caso, além de Fortaleza, quais são os locais que vocês vão estar participando? A gente vai estar em Fortaleza, vai estar também em São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante é grande, então a gente vai estar no Pecém, vai estar na Taíba também. Nós vamos estar em Morada Nova e encerramos a programação em Sobral. Sobral a gente vai ter uma sessão no Boulevard do Arco, aquela área principal ali. Vamos ter também em comunidades, porque a gente faz também em comunidades indígenas, quilombolas. A gente está sempre procurando chegar aonde não chegam normalmente esses projetos, né? É um projeto de filmes de curtas-metragens para criança, mas é para a família toda, né? Todo mundo que for vai gostar, vai conversar. A gente, depois das sessões, a gente tem um pequeno debate onde a gente conversa um pouco com as crianças, no sentido de despertar um pouco o senso crítico delas, né? O que elas sentiram, qual personagem elas se identificaram, quais situações elas já viu. Então, para dar um pouco de um senso crítico mesmo sobre os conteúdos que eles assistem. Pois é, acredito nessa 5ª edição, né? Já nas edições anteriores, vocês têm histórias incríveis dessas crianças vivenciando, né, o cinema, vivenciando talvez pela primeira vez, né? Como é que é ver isso tudo acontecendo de fato? Muito, né? Como a gente até estava conversando, né? Qualquer experiência extracurricular de uma escola, ela já é muito bem-vinda, né? A gente sai dentro daquela caixa escolar, da sala de aula. Então as crianças já começam essa experiência até no próprio ônibus, né? Que vai vendo a cidade, conversando e tudo. E quando chegam, se deparam com aquela grande tela, como você disse, muitas vezes, cerca de 80% dos nossos alunos de escolas públicas vão pela primeira vez assistir a um filme dentro de uma sala de cinema e às vezes se deparam, ficam confusos se estão dentro de uma igreja, né? Ou então, nossa, essa televisão é muito grande, né? Enfim, são momentos que com certeza vai marcar e marca, né, a vida de todas essas crianças, porque é uma experiência lúdica, né? É uma experiência também de comunhão com os amigos que estão do lado, depois conversa sobre aquilo que mais gostou, né? Então a gente fica muito feliz de estar aí no 5º ano e que não é fácil, né, levar um projeto assim durante tanto tempo, com muito cuidado, com muito carinho, né, nesse público que é um público que exige um extremo cuidado, né, e com a segurança, com tudo. Osiel, e para quem está assistindo, dá o recado e o convite para quem está colocando já na agenda do final de semana para ir aproveitar, colocar-se também na agenda, né? Esse lançamento do Cine Miau. Então, gente, a gente está esperando você que é pai, que é mãe, que é tio, né? Avô, avó também. Então, junta a galera, junta aí a família, vai, a partir de 17h30 a gente começa a abertura agora, no Museu da Imagem e do Som, como eu falei, no MIS, que fica ali na Barão de Studart, em frente ao Palácio da Abolição. Então, nós vamos estar lá esperando vocês, com o DJ Miau, também com a Mia, que é a sua companheira, que vai ser apresentada à criançada nessa edição. E é tudo gratuito, né? E a gente espera que vocês compareçam lá, que vai ser uma excelente experiência. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.